Olá, começa agora o programa Pauta Especial. Hoje vamos falar sobre a exposição de fotos e vídeos íntimos na internet, um crime que é cada vez mais comum. Também vamos falar sobre a epidemia de dengue em Alagoas. O Pauta Especial está no ar. A divulgação de fotos e vídeos íntimos não autorizados na internet e redes sociais, como o WhatsApp, por exemplo, é crime. A lei que pune esse tipo de conduta é de 2012, mas, apesar disso, ano passado houve um crescimento de 120% de casos. Adolescentes e mulheres são as principais vítimas. Para falar mais sobre esse assunto, eu converso com o presidente do Conselho de Advogados Criminalistas da OAB, Ricardo Moraes. Doutor Ricardo, bem-vindo ao nosso programa. Obrigado. Eu vou começar essa conversa com alguns dados que eu falei agora há pouco. Esses dados vêm de uma ONG chamada SaferNet e ela mantém um número de denúncias online. Então, diz que ano passado, 2014, foram 224 casos de sexting, que seria justamente isso, essa exposição de fotos e vídeos íntimos e textos também na internet, que dá 120% a mais do que em 2013, que foram 101 casos. É uma tendência crescente isso? Eu acredito que sim, Luiz, porque até pelo acesso a esses dispositivos que causam ou provocam ou permitem esse tipo de divulgação ser crescente, né? O acesso à internet que aumenta, e também a deficiência na proteção legal disso, né? Eu acho que a legislação é um pouco tímida ainda em coibir. Existe legislação que ampara, que protege, que faz com que aquele que age dessa forma responda civilmente e penalmente, mas ainda é uma proteção tímida, e esse sentimento, às vezes, de injustiça ou de que nunca vai ser pego, nunca vai ser prejudicado por isso, facilita com que isso cresça. A gente tem aí, na verdade, um binômio, na verdade, né? Tem de um lado a legislação, que, como o senhor falou, ainda é muito frágil, e tem outro lado que são as pessoas que acabam se descuidando aí e produzindo esse material. Se não houvesse material, ele não seria divulgado. Qual dos dois lados aí é mais complicado, ou será que está bem equilibrada essa balança? Eu acho que está bem equilibrado porque, às vezes, por uma questão de educação da própria pessoa, e às vezes não há nenhuma intenção de denegrir naquele que pratica o ato, né, o fato, e ele acaba ingenuamente reproduzindo aquilo ali, compartilhando aquilo ali, e pode fazer com que ele responda também pelo fato, da mesma forma que a pessoa que tenha criado aquele fato, aquela situação. Mas eu acho que as duas situações são bem equivalentes e que acabam gerando e fazendo com que o conhecimento também desse tipo de ação, infelizmente, às vezes, quando se torna público e as pessoas conhecem, às vezes a informação que se traz, né, isso aumenta a prática. Por isso que às vezes não é interessante que alguns jornais divulguem o tipo de prática de determinados crimes, porque infelizmente às vezes a divulgação pela imprensa, que é necessária, que a população precisa saber, tomar conhecimento, mas às vezes faz com que pessoas que não tinham conhecimento do fato tomem e acabem até praticando. Acabem aprendendo a coisa. Aprendendo. Pois é, a gente também tem, por exemplo, o senhor falou que quem recebe, vou reformular minha pergunta, eu recebo todo dia no WhatsApp vários vídeos e às vezes vem vídeo de sexting, como eu falei agora, ou até vídeo que expõe pessoas a situações ridículas. Isso. É crime quando eu recebo e compartilho? É crime. A pessoa que compartilhar isso, se provar que você compartilhou, que saiu do seu dispositivo, você pode responder, mesmo que você não tenha feito. O fato de você compartilhar essa imagem, se a pessoa tiver como comprovar, né, que saiu do seu aparelho e você causou esse prejuízo, esse dano à imagem, à reputação da pessoa, a pessoa pode responder também pelo simples compartilhamento. Infelizmente, a gente tem que contar com o bom senso das pessoas, né? É verdade. Porque as pessoas, de modo geral, tendem a compartilhar sem pensar e sair jogando aí tudo na rede. A gente tem que lembrar que uma vez na rede, não volta, né? Não volta mais. E é uma informação que se expande muito rapidamente, né? Atinge um sem número de pessoas, né? Muito rápido, e você nem imagina a proporção que uma brincadeira que você pode ter feito, né? Às vezes sem intenção ou sem maldade, mas acaba causando prejuízo muito grande para terceiras. Pois é, inclusive já houve casos de divulgação de pessoas que se suicidaram depois que um vídeo
fazendo de intimidade vazou na internet, ou seja, às vezes a pessoa que vai fazer uma brincadeira não sabe nem a proporção que vai tomar e as consequências disso, né? Exatamente, vai depender também do estado que a pessoa, né, ofendida vai receber essa informação, da capacidade que ela tenha para assimilar e não tomar medidas desse tipo, como você disse, suicídio algumas pessoas, né, mas as pessoas têm direito, as ofendidas, de buscar reparação legal, né, um amparo legal, fazer a queixa, fazer um boletim de ocorrência na delegacia, né, e buscar na legislação, procurar um advogado, muitas vezes, para orientá-lo e ele buscar a reparação desses prejuízos. Aqui no Brasil a gente teve um caso famoso, né, mais ou menos de 2011, 2012, que foi da atriz Carolina Dickmann, que ela teve o computador invadido e que, no fim de tudo, acabou-se na criação de uma lei que leva o nome dela. O que é que diz essa lei? É, na verdade, a primeira lei específica no nosso país que trata dessas questões de crime cibernético, né? É uma lei que alterou o artigo 154 do Código Penal, e ela trata, né, da invasão do dispositivo informático. Mas a própria lei, eu tenho ela para mim como, de certa forma, muito deficitária e que às vezes dificulta até o alcance da pessoa responsável, porque ela fala em invasão indevida, né, de um dispositivo que tem um mecanismo de segurança. É um dos aspectos principais da lei. O dispositivo que você tem, o seu computador, o seu tablet, o seu celular, ele tem que ter necessariamente um dispositivo, um mecanismo de segurança ou de proteção para que possa incidir, né, esse tipo penal, né? É um elemento normativo que causa uma condição que, às vezes, para você identificar isso, é complicado. Por exemplo, se você tiver um computador e não tenha nenhuma senha, a coisa esteja lá aberta, né? Já não configura na lei. Já não se configuraria na lei. É uma discussão, vamos dizer, a pessoa que for defender, o próprio advogado vai usar isso em defesa da pessoa que estiver sendo acusada. Se não comprovar que havia um dispositivo, um mecanismo de segurança para a proteção, é como se você tivesse tacitamente, né, aceitado que aquela sua imagem, aquela sua informação que tinha no computador fosse desviada. Mas, de qualquer forma, é um primeiro passo. É um primeiro passo, não deixa de ser um avanço interessante, necessário, né? O caso da Carolina é um caso emblemático, mas é o primeiro passo. A legislação ela tende a avançar, né? Outros países têm legislações mais eficientes. A questão das penas também são muito pequenas, apesar que não é a pena, né? Eu não sou a favor também do agravamento das penas como solução para a criminalidade. Mas que, de fato, esse aspecto conta muito, as penas também são muito leves, né? E a gente tem um sistema de aplicação penal que às vezes para a sociedade em geral e para a pessoa que foi vítima, né, talvez nem satisfaça, né, o resultado, a sanção penal que a pessoa venha a sofrer, talvez, poxa, só isso, né? Eu sofri tanto, passei por tanto, e o cidadão que provocou só vai sofrer essa... O senhor falou que não é a favor de agravar a pena, mas de repente a questão da sensação de impunidade é o que acaba gerando tantos transtornos, né? Por exemplo, a gente vê muito casos de um casal termina e o homem ou a mulher do casal divulga vídeos íntimos que eram da intimidade daquele casal e aquilo ali toma uma proporção absurda. A lei Carolina Dickmann, ela não cobre esse tipo de ação, mas a partir dela se pode ter alguma coisa, alguma punição, algum parâmetro, seria isso? Exatamente. O Código Penal, ele prescreve os crimes contra a honra, né? Dentre eles tem a calúnia, a difamação e a injúria, que são tipos penais específicos para cada situação. Mas só voltando naquele pontozinho antes de continuar, quando eu falo de agravamento, eu acho que às vezes é necessário um agravamento. Não que isso venha a ser a solução, mas eu acho que as penas poderiam ser um pouco agravadas em determinadas situações, até por esse sentimento de impunidade. Não porque vá resolver o problema, né? Mas eu acho que em algumas situações deveria-se haver um agravamento em algumas condutas penais que às vezes provocam um prejuízo à imagem, à pessoa tão grande, quanto outros tipos penais que são mais bem aplicados porque a legislação é mais específica e mais pesada nesse sentido. O crime de ameaça é um crime que, por exemplo, causa um mal muito grande à pessoa que é vítima, mas que a consequência, a sanção penal para ele é muito pequena. E os próprios crimes contra a honra, voltando ao ponto onde eu parei, tem uma consequência penal muito pequena, que praticamente quem responder por um crime desse não vai chegar a ser preso nunca. Não chega a ser preso. Permite suspensão condicional do processo, que são benefícios legais que favorecem, né, e são garantias do próprio cidadão,
mas que talvez por essa consequência penal pequena possa fazer com que esse sentimento de impunidade surja e alguém acha que pode agir de quando qualquer acha forma. que fica por isso mesmo, acaba continuando, né, esse ciclo, né? Mas pode haver também um aspecto que a pessoa não pode deixar de ter esse cuidado, é uma questão que além da sanção penal, da responsabilização penal, vem a esfera civil também, que em cima dessa condenação penal a pessoa pode entrar com uma indenização civil, né, e se comprovar a monta do que a pessoa sofreu, do dano que ela sofreu, e aquele que causou tem que ressarcir, pesa no compensar, bolso, né, doutor? pode pesar no bolso. Pois é, aqui em Alagoas, por exemplo, eu falei os números dessa ONG, né, mas assim, aqui no estado a gente tem esse tipo de dados, tem esse tipo de estatística? Eu confesso que desconheço, especificamente nessa área, alguma ONG, eu não sei se a Secretaria de Defesa Social tem algo nesse sentido, mas eu desconheço que não há. Mas como a gente utiliza um parâmetro, uma média de outras cidades, né, uma média nacional, o que está acontecendo em outros lugares dificilmente não está acontecendo na mesma proporção aqui. Pois é. Doutor, por exemplo, caso a pessoa seja vítima desse tipo de crime, qual o procedimento padrão? O que fazer? Vai na delegacia, procura um advogado, o que fazer? Primeiramente ia a delegacia fazer um BO, registrar aquela ocorrência, a pessoa já pode ser orientada lá, mas em segundo plano, né, um passo posterior seria interessante um advogado para orientá-la nesse sentido, né, um advogado especialista na área para que possa orientá-la como proceder. A maioria dos crimes contra a honra são de ação penal privada, depende do próprio ofendido agir, fazer a queixa de crime, então para isso ela também vai precisar de um advogado. Então é interessante que ela procure. Até angariar as provas, né? Se for o caso, dar um print, que é aquela foto da tela que contém a prova de que foi a pessoa, isso conta, né? Conta. Então a pessoa tem que se munir naquele momento de todos os meios, salvar as páginas, fazer print, cópias, imprimir, e o que for necessário, né? E as informações, testemunhas que viram a situação também, né, naquele momento, que possam ajudar, contribuir como prova, né, são importantes naquele momento você reunir e você se orientar com uma pessoa que entenda, um especialista na área, pode fazer com que naquele momento você colha as informações necessárias para uma... Doutor Ricardo, então, muito obrigado pela sua entrevista e pelas suas informações. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Bom, e depois do intervalo, vamos falar sobre a dengue em Alagoas e também os casos de Zika aqui no estado. Voltamos já já.